Hoje eu quero compartilhar com você uma lição do Harry Styles que fez com que eu encarasse a vida de uma forma diferente, que me ajudasse a viver a vida de uma forma que faz com que eu lide melhor com as circunstâncias que eu estou vivendo e, consequentemente, atraia circunstâncias melhores para a minha vida. É uma lição com Harry Styles. Quem me conhece por aqui e acompanha lá no Instagram sabe que eu gosto muito das músicas do Harry Styles, amo o sotaque dele e principalmente algumas partes da perspectiva dele sobre a vida. E inclusive fui até no show do Harry na Love on Tour no ano passado. Então, né, já sabe aí que eu sou fã dele um pouquinho, assim, não aquela fã desesperada, mas gosto muito do trabalho dele. Então, né, eu vim trazer para você hoje essa lição que eu aprendi com ele no documentário de One Direction. Pode ser que você já tenha visto, pode ser que você tenha pego essa lição ou não, pode ser que você olhe para essa lição que eu vou te falar hoje e fale, caraca, Aline, mas só agora que você entendeu isso, tá tudo bem. Eu não tô nenhum topo da montanha, porque não existe nenhum topo da montanha para estar. Meu objetivo aqui não é te dizer que eu tô no topo da montanha, é justamente o contrário. Eu tô caminhando como todo mundo, porque não tem topo para uma montanha sem fim, né? A nossa vida, a expansão é infinita porque a nossa vida é infinita. Nós somos seres infinitos, o universo é infinito. Então não tem fim para quem a gente é. Então pode ser que agora eu tenha aprendido isso, mas o meu objetivo aqui não é parecer melhor ou pior que você, mas justamente compartilhar para quem ainda não aprendeu essa lição, poder pegar ou refletir de uma forma diferente, poder mostrar através do meu ponto de vista. Então vamos lá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda aqui a mais um pod vídeo, videocast, não importa a forma que a gente ame. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Aline Cruz. Se você gosta desse conteúdo, curte esse vídeo, ajuda com que esse vídeo chegue a ainda mais pessoas, vídeo, podcast, áudio, enfim, chegue a ainda mais pessoas, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a ainda mais pessoas. Sua contribuição é através do like, que não custa nada para você, mas me ajuda muito. Então vamos lá, gente. Olha só, estava assistindo. Antes deixa eu falar um pouco, né, da minha vida, um pouquinho aqui para você entender. Ao longo da minha vida, eu sempre vivi com um sentimento assim, sabe, de muita ingratidão. Nossa, Nini, mas ser ingrata, assim, eu tenho que admitir isso, tenho que ser honesta o suficiente, humilde o suficiente para falar, com muita ingratidão. Eu era uma pessoa que, assim, eu posso falar, assim, que na minha vida eu passei por várias e várias fases muito rápido. Coisas que as pessoas muitas vezes demoram anos para passar de uma fase para outra, principalmente profissional, eu mudei muito rápido. Muito rápido. O que me motivava era essa ingratidão. Então eu posso dizer que teve um aspecto positivo nisso. Nada só tem um aspecto negativo, né? Então a minha ingratidão fazia com que eu quisesse sair logo de um lugar. Mas como assim, né? O quê? Eu sempre olhava para o lugar que eu estava e amplificava as coisas negativas que estavam acontecendo ali. E aí eu pensava, meu, não dá para ficar aqui, eu tenho que encontrar uma coisa melhor. Como assim? Já vou te explicar. Comecei a trabalhar com 17 anos. E aí eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu trabalhava na loja de sapato. No mesmo ano que eu terminei o ensino médio, algumas semanas depois, eu entrei no trabalho. E aí trabalhava na loja de sapato. E eu queria muito voltar a estudar. Aquela situação me gerou um novo desejo. Voltar a estudar, porque eu trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo de voltar a estudar, continuar os estudos. Não que eu tivesse terminado, não tivesse concluído o estudo da escola básica. Já tinha concluído o ensino médio, mas eu queria continuar me profissionalizando, me especializando, enfim. E ali aquele trabalho me dava essa oportunidade. Até que eu lembro que eu saí desse lugar, era temporário, e aí chegou no final do ano, eu fui trabalhar numa sorveteria. E quando eu cheguei nessa sorveteria, começou a surgir vários concursos, todo mundo sabe aqui que eu fiz vários concursos ao longo da minha vida. Fiz o meu primeiro concurso público e passei, entrei na prefeitura para trabalhar. Quando eu entrei na prefeitura para trabalhar, teve a oportunidade de fazer o que eu tanto queria, que era voltar a estudar. Já que eu trabalhava no serviço público, eu tinha tempo, então eu comecei a estudar novamente, fiz um curso técnico, passei na prova do curso técnico, era uma escola pública, e comecei a fazer a ETEC à noite. E aí o que acontecia? Terminei a ETEC, quero fazer faculdade. Aí fui fazer a faculdade, consegui fazer bolsa ProUni, consegui fazer a faculdade, entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, o que aconteceu de novo? Olha só, eu lembro que eu estava na prefeitura e eu pensei, estou na faculdade, se eu ficar aqui na prefeitura, na zona de conforto que está aqui, eu não vou conseguir sair quando chegar a hora. Quando eu terminar a faculdade, vai ser muito difícil
eu abrir mão de um lugar que eu trabalho de segunda a sexta-feira, que fica a 5 minutos de casa, eu ia andando, comendo maçã, a hora do almoço eu voltava para casa, se eu precisasse resolver qualquer coisa, eu tinha a possibilidade de resolver, às vezes, e voltar. Era muito fácil para mim essa disponibilidade. Então, eu sabia que ia ser muito difícil eu largar aquele lugar com tantos benefícios, segunda a sexta-feira, 5 horas da tarde estou em casa, para, de repente, trabalhar numa empresa ganhando pouco, porque normalmente, né, recém-formada, não é o salário maior do mundo, e ainda com vários ônus, né? Com coisas que a prefeitura ganharia de lavada, questão de fim de semana em casa, tempo, enfim. Então eu pensei, eu tenho que sair daqui antes que eu termine a faculdade, porque depois que eu terminar vai ser difícil. Eu querer largar a prefeitura por uma coisa pior, vamos dizer assim, né? Na minha área, na nutrição, mas que não tivesse tantas vantagens. Aí o que aconteceu é que surgiu um estágio no SESC. E aí ganhava muito melhor que a prefeitura, era na área de atuação que eu estava, no estágio, e tirava da zona de conforto, de alguma forma, me tirava da zona de conforto, já me ajudava ali, depois era muito mais fácil sair, quando eu terminasse a faculdade, tipo, já tava ali, né, na zona de conforto, fora da zona de conforto, então ia ser mais fácil. Aí eu saí do estágio não, gente, saí da prefeitura, entrei no estágio. Quando eu entrei no estágio e tal, fiz o período de estágio necessário, depois fui fazer os estágios que acontecem naturalmente ali, né, depois. Aí, fiz esse ano de estágio obrigatório da faculdade, não dava para trabalhar, nada, depois entrei no hospital, comecei a trabalhar. Depois que eu saí da faculdade, primeiro trabalhei na sorveteria de novo, voltei, aquele período ali que eu tava sem fazer nada, vamos trabalhar, ganhar dinheiro, consegui entrar nesse aprimoramento no hospital, e aí, quando eu entrei no aprimoramento, eu falava, não, tem que ser uma coisa melhor e tal. Vocês estão entendendo o tanto de etapa que eu passei, né? Isso daí dos 17 até uns 25 anos, tá? Tudo isso. Aí o que aconteceu? Eu entrei no aprimoramento, no hospital, tinha uns 25 nessa época, e eu fiz concurso público para a Prefeitura de Santos, passei no concurso, chegou no final do ano, quando estava acabando o meu aprimoramento, que aprimoramento é tipo um estágio, só que depois de formado. Eu fui chamada na prefeitura, comecei a trabalhar. E aí, quando eu estava na prefeitura, o que aconteceu? Eu falei, logo que eu cheguei lá, eu falo que eu me iludi, né? Eu pensava que trabalhar no serviço público era tudo que eu queria. E aí, eu comecei a fazer de tudo para sair dali. Aí eu comecei a atender em consultório, aí não, consultório não é bom. Aí eu comecei a atender de coach online à noite, depois do consultório, atendia em consultório, sábado, domingo, no consultório, à noite, depois do horário, não é bom, quero fazer pós-graduação na Unifesp, não é bom, não quero. Olha o que acontece, o que eu quero chegar com isso. Eu nunca conseguia ver, claro que não foi ruim, né? Eu passei por várias etapas que as pessoas, tem gente que passa anos no serviço público, né? O primeiro emprego que eu consegui depois que eu da loja de sapato e da sorveteria era um serviço público efetivado. Tem pessoas que continuam no mesmo lugar até hoje. Mesmo serviço onde eu trabalhava. E simplesmente o que acontecia comigo, que eu falo às vezes da ingratidão, eu não conseguia ver o que tinha de bom ali na prefeitura, por exemplo. Eu não conseguia ver nada de positivo ali. Então eu ficava me batendo, sabe? Tem que sair daqui, não tá bom, tem que sair daqui. Aí quando tava atendendo no consultório, não é isso que eu quero, não é bom. Vou fazer coach, não é bom. Era basicamente isso, entendeu? Aí fui fazer pós-graduação, não, isso é horrível, não quero. Então, o que acontece? Eu nunca consegui olhar para nada daquilo me trazia de benefício. Como eu falei, teve o aspecto positivo dessa evolução? Sim, com certeza. Só que, ao longo da minha vida, eu senti um vazio muito grande, que nada preenchia. Esse sentimento de insatisfação com tudo que eu fazia. Eu passava de uma fase para outra, como quem tá correndo, sabe? E aí, quando chegou na prefeitura também, não, tá bom. Aí comecei a me debater em várias coisas, curso de coach, pós-graduação. Eu entrei na prefeitura, gente, pra vocês terem noção, eu não fiquei 5 anos lá, tá? Na prefeitura de Santos. Eu não fiquei 5 anos. Então, quando eu falo coaching, pós-graduação, atendimento em consultório, tudo que vocês podem imaginar, não foi assim, então você ficou anos lá, isso foram anos, não. Isso foram em menos de 5 anos na prefeitura. Então, o que acontece é esse sentimento de não conseguir olhar para isso. Não é tão legal, mas tem partes nisso que são boas, mas tem algumas partes que não são tão boas assim, né?
eu não conseguia, entendeu? E assim foi. E aí eu entrei e saí da prefeitura, consegui sair da prefeitura, entrei no marketing digital e estava indo pelo mesmo caminho, a insatisfação. Um pelo que aparecesse ali, eu potencializava aquele pelo e eu não conseguia ver nenhuma vantagem. Agora eu tenho que fazer uma coisa diferente aqui, porque não tá mais dando certo. Não tá mais dando certo. Enquanto tá tudo pacífico assim, tá tudo bem. Agora, se tem uma coisa que me desagradasse naquilo, não tá mais dando certo, eu tenho que sair daqui, tenho que fazer uma coisa melhor. E era uma questão de falta de resiliência com a vida. Mas de onde que vinha essa falta de resiliência com a vida? Justamente da questão de não conseguir olhar com gratidão para as coisas que estão boas ali. E aí eu comecei, né? Como eu falei para você, que era o aprendizado que eu tive com Harry Styles, assistindo o This Is Us, que é o documentário do One Direction, tem uma parte, né, que o Harry passa, assim, ele deveria estar com uns 17, 18 anos, no máximo 20 anos, mas aquela lição daquele menino de uns 15, 16, 17, sei lá, no máximo uns 20 anos, fez com que eu olhasse para a vida de uma forma diferente, e entendesse algo que muito tempo eu não entendia. Que ele fala assim, eu já tinha ouvido várias vezes isso, sabe? Mas às vezes você ouve no momento certo, né? Que faz sentido pra você. E aí ele fala o seguinte, ele fala que tem coisas nisso, que ele falou que adora isso. Isso, a rotina de shows, viajar pra, sei lá, dezenas de países em pouquíssimo tempo, né? Toda aquela coisa tal. Só que ele falou que tinha parte nisso que ele não gostava. E claro, quem assistiu o documentário sabe, não dormir, né? Tá longe da família há meses, praticamente um ano, longe de todo mundo. Não ter controle sobre a sua agenda, sobre o que você faz, sobre o que você veste, né? O que as pessoas falam o tempo inteiro sobre você, a sua vida, de repente, dar um giro 360 graus e todo mundo sabe tudo que você tá fazendo, isso tem um impacto enorme, você tem que lidar com isso emocionalmente. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Privação de sono, que eu acho que pra mim isso deve ser péssimo. Enfim, então, ele fala que apesar de tudo aquilo, ele faz uma pergunta, né? O que eu estaria fazendo se eu não estivesse aqui? Então, quando ele lembra disso, o que eu estaria fazendo se eu não estivesse aqui, ele consegue fazer, mesmo as partes que não são boas daquilo que ele está fazendo. E é engraçado, né? Não sei quem assistiu o documentário sabe do que eu tô falando, quem não assistiu não sabe, mas o Harry Styles, que hoje é famoso, tem marca de esmalte, tem marca de cosmético, milhares de shows, lotando os maiores estádios de futebol do mundo, fazenda de melancia, ou seja, multiempresário, ator, cantor, enfim, tudo isso, né? Ele trabalhava numa padaria, bakery. I work in a bakery, né? Ele trabalhava numa padaria. Então, assim, com 16 anos, ele já trabalhava 2 anos numa padaria. Então, assim, ele começou a trabalhar numa padaria com 14 anos. Então, gente, quando ele fala o que eu não estaria fazendo quando eu estivesse aqui, ele sabe que teria outros caminhos ali que não seriam tão glamurosos quanto aquilo. Só que, às vezes, na nossa vida, a gente esquece. A gente passa rápido por situações, que nem eu falo de mim mesmo, né? Rápido demais, eu passei da prefeitura para trabalhar por conta própria, ter liberdade financeira, liberdade geográfica, trabalhar na minha casa, acordar a hora que eu quero, trabalho a hora que eu quero, faço o que eu quero. E aí, simplesmente, muitas vezes façam que como foi rápido demais, hoje a gente olha, né, quando eu tava na época, parecia que foi a subida do Everest. Mas hoje, quando eu paro para analisar, foi muito rápido. Eu fiquei menos de 4 anos na prefeitura. E depois eu comecei a empreender. Então, é difícil agora, às vezes, lembrar, né? Quando tem algum momento difícil, nossa, mas isso tá difícil, não quero mais, volta de novo o padrão da ingratidão. Então, eu lembro dessa lição do Harry. O que eu estaria fazendo se eu não estivesse fazendo isso aqui? Né? E lembrar que é bom demais comparado com onde eu estava antes. Lembrar que é bom demais, que tem mundos que não são tão glamurosos quanto esse. E aí pode ser claro por que acontece, por que essa lição é importante. Porque a vida sempre vai fazer com que a gente deseje mais. É natural, faz parte do processo da vida. A gente vive uma coisa, aí deseja, aí a gente vive outra, aí deseja um pouco mais, aí a gente vive outra e deseja um pouco mais. É normal, mas enquanto a gente não fizer esse exercício de se sentir bem, satisfeito com o que a gente tem, entendendo que tem aquele contraste que faz a gente desejar mais, que faz parte da vida,
Sim, existe esse contraste, mas mesmo com esse contraste, eu escolho olhar para o que tá bom, porque tem situações, né, que eu já passei que essa é melhor hoje. Tem novos patamares que eu quero alcançar? Tem novos patamares. Eu reconheço isso, tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Mas encontrar bem-estar aonde eu estou, parar de ser ingrata com o que eu tenho hoje e olhar que é tão pequeno que me incomoda, comparado com o benefício que eu tenho, que agora eu não lembro mais, né? Porque faz tempo já que eu vivo isso, então agora esse benefício virou lugar comum. Mas antes eu desejei tanto por isso, né? Então, valorizar as coisas, sabe? Valorizar aquilo que a gente tem e principalmente compreender e às vezes se perguntar: o que eu não estaria fazendo se eu não estivesse fazendo isso aqui hoje? Como que eu estaria? Porque isso faz a gente colocar os pés no chão, faz a gente lembrar de que o que a gente vive hoje é uma conquista. É isso que eu quero dizer, tá? Que o que você está vivendo hoje é uma conquista, é o resultado de um foguete de desejo que você lançou, que você está realizando. Assim como o do Harry. O que ele estaria fazendo? Estaria numa bakery, acordando que horas, sabe Deus? Quem trabalha em padaria normalmente trabalha pra caramba, né? Também. Estaria com a mesma possibilidade de renda que ele tem? Não, com certeza não. Então, assim, essa que é a grande questão. Você olhar pra tudo com essa forma. Ah, mas eu não tô que nem o Harry Styles. Tá tudo bem, mas se você não estivesse fazendo o que você faz hoje, sem emprego que você estava antes, porque sempre, né, quando a gente está num emprego, tem a condição antes, mesmo que você tenha vindo de um outro emprego, mas antes desse você teve um dia que você não teve. Então, assim, é lógico da vida. Em algum momento você não tinha. Então, é melhor do que você estava antes? Não é o melhor lugar do mundo. Não é onde eu quero estar agora, porque esse lugar fez com que eu desejasse mais. Porque o cerne é esse, gente. Como a nossa situação, quando a gente muda, quando a gente... eu ia falar uma palavra em inglês, agora o inglês está mais na minha cabeça que o português. Quando a gente consegue realizar um desejo, o que acontece é que naturalmente aquela realização gera novos desejos. E a gente esquece, entendeu? A gente esquece de dar valor àquilo que a gente conseguiu muitas vezes. A gente esquece que aquilo que a gente está vivendo agora também já foi algo que a gente queria muito. E aí a gente se coloca num lugar de ingratidão. É isso que eu quero dizer. Então a vida sempre vai fazer você desejar mais, mas tá tudo bem, só que o que tá de bom aqui agora? Tem um desconforto, tem a ervilha, né, embaixo do colchão da princesa, mas agora ela mora no palácio. É isso que eu quero dizer, você entendeu? Eu tô nesse emprego, agora eu quero um emprego melhor, beleza. Mas o que eu tenho hoje, né, que eu não tinha antes? O que eu estaria fazendo se eu não tivesse isso que eu tenho hoje? Essa perguntinha faz a gente olhar com gratidão para o que a gente tem, tá? Para todas as áreas da vida. Eu dei vários exemplos aqui profissionais, porque normalmente o que na minha vida assim eu sempre tive essa busca, entendeu? Por uma profissão, essa busca desde novinha. Então é o que é mais latente assim na minha vida. Mas cada um tem sempre, né? Tem aquela pessoa que nasceu com o sonho de casar. Tem aquela pessoa que nasceu com o sonho de ser mãe, nem quer casar, mas quer ser mãe. Tem também, né? Tem aquela pessoa que nasceu com o sonho de viajar, quer viajar, quer viajar. E tem aquela pessoa que nasceu com o sonho de se profissionalizar de todas as formas possíveis, conhecimento, etc. E eu sou essa. Então, desde cedo, foi essa busca por conhecimento, por me profissionalizar, por isso, por aquilo. E eu vejo que tinha essa inquietude, só que essa inquietude vinha dessa insatisfação, e essa insatisfação vinha dessa ingratidão com o lugar que eu estava, entendeu? Eu nunca conseguia olhar para ele com gratidão, mas sempre olhando já para o próximo e esse não é o próximo, esse ainda não é o próximo, sempre vai ter próximo. Então, se você não conseguir olhar para esse com satisfação, você nunca vai estar satisfeito. E eu tô falando aqui no lugar de uma pessoa que, seja pela história, eu demorei um tempinho no começo contando para você entender todos os detalhes, né, de profissões que eu passei, que nem enquanto tem pessoas que passou acho que 15 anos numa mesma empresa, eu passei ao mesmo tempo em, sei lá, em áreas diferentes, em níveis de escolaridade diferentes, foi basicamente isso, né? Então, só pra você ver, né, voltando, a loja de sapato, depois eu entrei na loja que eu ganhava mais, foi bom, e aí deu tempo de fazer o concurso também, nessa outra loja que eu trabalhava, a lanchonete, sorveteria, prefeitura, aí depois Sesc,
Aí depois saí da prefeitura, fiz faculdade, curso técnico. Aí saí do SESC, fui fazer um ano de estágio, olha só, quinto. Isso dos 17, né, até os 23, 24, mais ou menos, 25 anos. Aí saí do estágio, que era o estágio profissional normal, aprimoramento. Depois, prefeitura. Durante a prefeitura, coaching. A gente já tá aqui na sétima coisa, oitava coisa. Coaching, atendimento e consultório. 2 consultórios ao mesmo tempo. Tinha outras coisas, mas eu não lembro. Pós-graduação, 10. Aí depois, 11, entendeu? Tipo, eu tô trabalhando, empreendendo, marketing digital e etc. Tenho a minha própria empresa. Então, olha o tanto de coisa. 11 coisas diferentes. Foram degraus diferentes, sim, graças a Deus. Foram uma escalada financeira, sim, graças a Deus. Não digo que foi ruim isso. Mas observar para você ver que foram todo esse tempo com insatisfação, com sentimento constante de insatisfação. Correndo atrás de uma coisa, mas sempre se sentindo vazia. Pode ser que você esteja do mesmo jeito, na mesma situação que eu, em áreas profissionais. Correndo atrás de uma coisa, mas sempre se sentindo vazia, sempre achando que não tá bom, sempre achando que tem uma coisa errada. E não é. É a gente se opondo ao próprio fluxo da vida. A vida sempre vai fazer com que eu deseje mais. Se eu não aceito isso e não entendo isso, eu vou me sentir um saco sem fundo, um poço sem fundo. Nada preenche. Mas não é porque nada me preenche, é porque eu não estou aceitando o fluxo da vida. Como é que eu aceito o fluxo da vida? Olhando para o que eu tenho agora, olhando os aspectos positivos do que eu tenho agora. Entendendo que é natural eu desejar mais. Mas agora tá bom, fazendo as pazes com o lugar onde eu tô. Isso não é conformismo. Tá? Não é conformismo. Então eu tenho que me conformar. Você tá me falando pra conformar, tá? Você tá falando isso porque você tá na situação X. Não, amor. Eu tô te falando isso porque eu sei o vazio que é. De você ficar correndo, fazendo uma coisa, fazendo outra. Sempre buscando um degrau maior, mas sempre se sentindo vazio. E esse vazio é isso. Não é que tem um lugar que você ainda não alcançou. Você nunca vai alcançar lugar nenhum. Se a estrada sem fim, é só a gente parar e analisar. Se não tem fim para a jornada, não tem último lugar. E aí, quando a gente não entende isso, a gente se sente vazio. Eu só quero fazer com que você se sinta bem. Entendeu? Que você sinta o mesmo alívio que eu comecei a sentir desde que eu entendi isso. De olhar para o que tenho e não para o que está faltando, porque sempre vai ter alguma coisa no processo de se completar. Aí, se eu ficar olhando, qual é a fórmula para você se sentir bem? E ficar bem com o que está acontecendo agora, entender, porque senão você vai ficar para sempre na infelicidade. Esse vídeo deveria se chamar "Tô te salvando da infelicidade", porque assim, essa infelicidade, esse vazio que você sente de que tem um novo degrau, muitas vezes faz com que você deixe de viver o agora, muitas vezes faz com que você se lasque, como muitas vezes eu fiz. Eu tenho que chegar lá, porque só lá no potinho do arco-íris é que eu vou me sentir bem. Depois que eu chegar lá eu posso descansar. É que me fez várias vezes entrar. Hoje, na época eu não sabia não que era burnout, não tinha esses nomes na minha época, ou talvez eu não soubesse mesmo. Talvez eu não soubesse. Acho que agora essas coisas todas são mais difundidas, mas antes eu não falava tanto de saúde mental. Saúde mental era pra maluco, né, gente? Nuts. Sabe aquela coisa assim, aquela pessoa que passa na rua que é meio doidinho, né? Aquela pessoa que vai na saúde mental. Agora, pra gente, nunca é saúde mental, né? Então, assim, o que acontece? Na minha época eu não falava disso, mas várias vezes eu me coloquei nisso. De me lascar realmente pra fazer alguma coisa, porque eu acreditava que só quando eu estivesse lá no outro patamarzinho é que eu estaria feliz. Que lá naquele outro patamar a minha felicidade não é. Você entendeu qual era o negócio? Não era. Era o sentimento. E não tinha nada a ver com lugar, porque sempre vai ter um novo lugar. Já pensou? Se a felicidade realmente estiver num lugar diferente, num relacionamento diferente, numa forma de viver diferente, num novo estilo de vida, nunca vai estar, porque sempre vai ter um próximo. Aí você vai ficar correndo. Então tem que ser na próxima. Não tô feliz ainda porque eu não cheguei naquele lugar. Nunca vai chegar. É isso que eu quero te dizer. Então qual é o segredo, Aline? É isso. Olha para esse lugar agora que você tá. Esse vazio vai se preencher, você pode ter certeza. Como se fosse cimento. Tô te dando cimento e tijolo aqui para você preencher esse buraco que tá sempre faltando em você. Sabe quando a gente come
e a gente a gente come, não é que a gente tá com fome, a gente come. Me fala se você já passou por isso. Ai, tô com vontade de comer uma coisa que eu não sei. Você não tá com fome nenhuma, você sabe disso. Não tem fome nenhuma, não tem espaço nem pra balinha no seu estômago. Mas você tá com vontade de comer uma coisa que você não sabe o que é. Esse vazio, insatisfação, o nome que chama. Insatisfação. É insatisfação. O nome dessa fome esquisita que a gente sente é insatisfação. É a mesma coisa. Ai, mas Deus, eu tenho que... Só quando... Aí você fica correndo, aí se lasca todo. Não posso parar agora. Não posso descansar ainda porque eu ainda não cheguei lá. Não vai chegar. Só preciso te avisar isso, não vai chegar. Nossa, Aline, você é pessimista? Não é. Não é ser pessimista, tá? E nem tão um pouco ser pragmática. Mas pelo pouco que eu tô entendendo de como funciona a realidade, tô compartilhando aqui com você, é assim que ela funciona, entendeu? Sempre vai ter algo a mais para se manifestar. Pode ser que depois eu entenda um pouco mais e te traga mais informação aqui, mas de agora, do ponto da montanha que eu tô, o que eu vejo é isso. Sempre vai ter algo a se manifestar. O que diz a lei do ritmo? A lei da impermanência, a lei do contraste, a variedade sempre vai fazer com que a gente deseje por mais. Então, é loucura a gente desgastar o agora, ficar correndo atrás sempre do mais, achando que a felicidade... Não estou dizendo que você se empacotar na sua vida e ficar acomodado, não é isso. Mas se você acreditar que a sua felicidade vai estar no próximo ponto, no próximo não sei o quê, aí eu não deixo de viver agora, porque muitas vezes eu fiz isso, tá? Adiando a minha felicidade. Ah, não posso descansar, eu vou trabalhar. Já aconteceu de eu virar à noite. 36 horas trabalhando direto para mais. Deu péssimo. Isso eu já posso te antecipar. Deu péssimo. Porque eu acreditava que se eu conseguisse chegar naquele ponto, eu ia me sentir feliz. E ali depois eu ia sentar na rede, eu não ia ter mais nada para desejar e tava tudo bem. É ilusão, é isso que eu quero dizer. Ah, mas você tá falando isso por causa da sua experiência? Não, eu tô falando isso por causa dos livros que eu leio mesmo. Entendeu? Tá lá no Peço que será atendido para qualquer pessoa que tenha olho. Nunca vai ter fim. Então, por que raio eu vou me descabelar e vou olhar para o que eu tô vivendo agora, achando que o problema é que eu tô vivendo aqui agora? Não, gente. O problema é não entender que essa insatisfação que eu tô sentindo é porque naturalmente, toda vez que eu chego no novo patamar, eu olho para o próximo da montanha. É natural, faz parte do processo da vida. Ah, tá, então o problema é esse. Então teria que parar isso, eu não posso parar isso. É como se falasse assim, para eu me sentir feliz, teria que ser todos os dias de sol. Nunca pode chover. Não tem como. Não. Então, eu tenho que aprender a lidar com a chuva. Eu tenho que aprender a lidar com a lei do ritmo. Eu tenho que aprender a lidar com a lei do contraste. Como? Olhando para o que tá bom aqui. Como me perguntando, se não estivesse aqui, o que estaria acontecendo? Essas perguntas, quando a gente se pergunta, a gente se dá a possibilidade de enxergar de uma forma diferente a situação. Porque agora você tá olhando, quando você se sente vazio, poxa, se eu tivesse naquela outra situação, estaria boa. O jardim do outro é bom, tá feliz porque o jardim do outro é mais florido. Entendeu? E esse sentimento de insatisfação não te leva pra lugar nenhum, você concorda? Agora, quando eu pego e olho, poxa, tô numa situação muito melhor que antes. Tá muito melhor que antes. Se eu não estivesse aqui agora, o que eu estaria fazendo? Nossa, meu Deus, Deus abençoe, obrigada por isso que eu tenho aqui agora. Como é bom tá vivendo o que eu tô vivendo aqui agora. Quando eu olho para isso, eu olho para as coisas boas que estão acontecendo aqui agora, naturalmente eu paro de acreditar que só quando eu tiver aquela outra coisa que eu ainda não tenho, que eu vou me sentir bem, porque é natural isso, entendeu? Você se alinha com o fluxo da vida e assim você vive melhor. Nosso objetivo, se a gente parar de ficar trocando nosso objetivo de coisas e procurar a viver melhor, porque a única coisa que a gente verdadeiramente tem é a experiência, a nossa vida. O que é a vida? A vida é a experiência. É a possibilidade de experimentar, o experienciar. Então, se eu pensar, eu quero ter uma experiência melhor, viver melhor, colocar isso como meu objetivo, vai ficar mais fácil. Entendeu? E esse pensamento faz com que você viva melhor. Porque você só acha que aquele lugar vai ser melhor porque você acha que vai te dar uma possibilidade de vida melhor. Mas essa ideia de que sempre a outra coisa que tá faltando é o que vai te fazer se sentir bem é uma ilusão. Entendeu? Só tô te ajudando a parar de correr atrás de oásis. Não que a outra situação não vai fazer você se sentir melhor, vai. Só que quando você chegar nela, você vai desejar outra coisa. É um jogo de videogame sem fim. É isso que eu quero dizer. Então, a única forma da gente viver feliz,
nesse joguinho de videogame que se chama vida, é a gente fazendo isso, entendendo. Porque se a gente pensar que lá na ponta do arco-íris vai ter um potinho de ouro que vai fazer com que a gente se sinta feliz, a gente vai viver a vida frustrada. Entende? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3, e eu vi você. Eu me identifico com você. Sabe, eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa, e muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas, tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado, aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê, aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda para esse mês. Estou com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da lei da atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer da permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.